Porque hoje é 25 de abril, antecipamos o episódio de domingo com o tema que faz a capa da revista do Expresso. O filme, o livro, a história e os crimes que caíram no esquecimento. Aqui fazemos a conversa com João Pedro Henriques e Ricardo Costa. No jornal pode também ler a crítica de Jorge Leitão Ramos ao filme Projeto Global, de Ivo M. Ferreira, e ler um texto de Rui Cardoso sobre a violência à direita e à esquerda. A vossa luta é a nossa luta. Contra o capitalismo, contra o fascismo e contra o imperialismo em todas as suas formas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Da Revolução de Abril se diz que foi uma revolução sem sangue e correu o mundo, como a Revolução dos Cravos. Mas houve mortes nesse dia, 4 em frente à sede da PIDE, e muitos mais a seguir. Matou-se para travar o caminho revolucionário e matou-se porque o caminho revolucionário foi travado. Crimes da extrema-direita e da extrema-esquerda que o regime resolveu varrer para debaixo do tapete para sarar uma ferida que, no entanto, continuou aberta. Tanto mais que o Estado que amnistiou, indultou, perdoou os terroristas não foi sequer capaz de tratar com justiça as vítimas e os familiares das vítimas. Nenhum terrorismo justifica terrorismo de sinal contrário, mas se a ideia era esquecer, deixar para trás tudo o que aconteceu, então todos tinham de ser indultados. O filme de Ivo M. Ferreira olha apenas para a luta das FP25, para o espírito da época, faz aquilo que o crítico Jorge Leitão Ramos chama mergulho num caldeirão a ferver. Nada do que se passou no tempo em que o poder político decidiu que o país tinha de seguir em frente se entende se procurarmos ver as coisas à luz do que é a política nos dias de hoje. E por isso apelamos à memória e ao saber de 2 jornalistas que já eram jornalistas nessa altura. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Pedro Henriques, viva Ricardo Costa. João Pedro, o teu texto começa com a informação de que Soares, primeiro-ministro em 1984, quis avisar Otelo de que estava para ser preso, mas, prosseguindo a leitura, percebe-se que, na verdade, já muita gente o tinha tentado avisar de que a Justiça sabia do papel dele, Otelo, no projeto global. Quais foram os primeiros a confrontar o Major Otelo? Primeiro, esclarecer, Soares pensou em avisar Otelo, mas não avisou Otelo e, portanto, o Otelo acabou por ser preso na Operação Orion. Os primeiros terão sido, numa recepção numa embaixada em Lisboa, o Ministro da Administração da Interna da altura, Ângelo Correia, que foi Ministro algures entre 81 e 83, se não me engano com Pinto Balsemão, o Primeiro-Ministro, e que lhe disse que a polícia estava atenta ao facto de haver coincidências de linguagem entre os documentos de uma organização que o Otelo tinha formado após as presidenciais de 76, a OUT, Organização Unitária dos Trabalhadores. Havia uma coincidência de linguagem entre os comunicados dessa organização e os comunicados em que as FPs 25 reclamavam os atentados. Portanto, os avisos começaram logo no princípio, visto que a primeira ação das FPs é em 1980 e estamos a falar do Ângelo Correia, o ministro entre 81 e 83. Alguns aí. Mas depois disso houve mais gente. Houve, o Vasco... Antes desta ideia que não foi para a frente de Mário Soares de o avisar, porque ele era um símbolo do 25 de Abril, houve mais gente a confrontar. O Vasco Lourenço já contou que também confrontou diretamente Otelo com as suspeitas que existiam de que ele estaria ligado às FPs 25 e nessa conversa Otelo desmentiu categoricamente isso e, portanto, ficou tudo na mesma. O presidente Yanes também sabia dessas suspeitas. Vítor Alves, que trabalhava diretamente com Ramalho Yanes, presidente, também sabia. Há indicações de que haveria dirigentes do PS que estavam
sabiam das suspeitas, como Manel Alegre, por exemplo, e, portanto, não foram poucos os avisos em relação ao hotel. Mas como é que a investigação, que sinais é que existiram para a investigação começar a perceber que havia, há pouco estavas a referir que era o da linguagem dos comunicados, houve mais alguns sinais que levassem isso? Quando há a primeira grande operação policial contra as FP25, que é a Operação Orion, em 84, se não me engano. É 84, já havia alguns presos e havia arrependidos. Ou seja, já havia pessoas que tinham, pertencentes às FP25, que tinham começado a falar e a contar o que sabiam, em troca num esquema tipo de delação premiada, digamos assim. O combate depois acabou por morrer. Foi morto. Foi morto por ex-camaradas dias antes de começar o julgamento de Monsanto, e aliás isso provocou um adiamento de alguns meses no início do julgamento. Barradas, chamava-se assim o senhor, foi morto ali na margem sul por camaradas. Era uma pessoa que tinha testemunhado no processo sobre o envolvimento direto de Otelo no comando de ações das FP25, nomeadamente atentados, assassinatos, etc. E foi morto. É preciso notar que depois, muito mais tarde, no processo jurídico judicial, que é muito complicado, só termina no final, nos anos 2001. Nós já voltamos aí à parte da instrução. Mas os arrependidos acabam por ser, no final de tudo, os únicos condenados desta história. Exato. Não são os Quer dizer, houve muita gente das FP25 presa, que teve presa e tiveram vários anos presos, o próprio hotel. Não é só porque às vezes quem nos ouve à distância acha que não houve. Não, houve. Pois o processo correu muito mal. O hotel mas as pessoas foram presas. Pelo menos teve cerca de 5 anos em prisão preventiva, aliás foi libertado por excesso de prisão preventiva. Ricardo, se o hotel, que era um símbolo de Abril, não estivesse ligado às FP25, é possível que a justiça tivesse sido feita de outra maneira? É difícil de responder com uma certeza absoluta, mas é provável que sim, ou é mais provável que sim. Agora sai este filme, eu ainda não vi o filme, e no dia em que estamos a gravar, acho que o filme estreia hoje, portanto eu ainda não o vi, mas se lerem o livro do Nuno Gonçalo Poças, que o João Pedro fala bastante, que o livro tem alguns anos, eu na altura até escrevi sobre o livro para o Expresso e também fiz um trabalho para a SIC sobre ele, e o livro é só sobre o caso do ponto de vista jurídico, aqui o só é entre aspas, porque é de facto... o livro consiste... Também fizemos um Expresso amanhã com ele, com o Gonçalo Paulo Portas, é uma dupla viagem, uma viagem primeiro à organização e depois ao processo judicial. E como o Poças é advogado, julgo eu, é jurista, portanto... O livro debruça-se intensamente sobre a questão do processo judicial. E porquê é que eu começo pelo livro? Porque esse livro é um livro muito bom, é um livro muito bem feito. Eu acho que vale a pena mesmo ler o livro do Nuno Gonçalo Poças, porque explica, e de facto uma pessoa lê aquilo e fica, como é que isto foi possível, como é que juridicamente foi possível isto ter acabado assim. Só que o livro tem, se quisermos, uma única... Não é uma falha, é como o livro tinha um objetivo de ser um livro jurídico, não é um livro de um historiador, é um livro muito bem feito, mas não tem, na minha opinião, o enquadramento histórico e político que são o que explicam a amnistia. Ou seja, a amnistia não tem... É uma amnistia, é um ato jurídico, naturalmente, ou político, mas com consequências jurídicas, mas cuja explicação é histórica e política. Portanto, quem tentar encontrar uma explicação para a amnistia do ponto de vista puramente jurídico nunca vai conseguir justificar. Nunca vai conseguir... Nem estou a falar de justificar. Justificar não é a expressão correta, porque explicar. Uma amnistia, no limite, nunca é justificável. Uma amnistia de terrorismo, estou a dizer, é pelo menos explicar ou compreender as suas causas. O que eu digo é, a natureza da amnistia foi uma natureza eminentemente política e histórica. Repara, a amnistia é, aliás, votada no Parlamento 8 dias antes de Mário Soares deixar a presidência da República. A amnistia, na minha opinião, embora tenha sido uma decisão do Parlamento, é votada no Parlamento, pressionada por Mário Soares, só Mário Soares é que a poderia ter, se quisermos, comandado, ser o seu autor ou fautor. Só. Porquê? Porque Mário Soares... Ele já se tinha contraposto aos excessos da direita e da esquerda. Certo, e a amnistia, também a amnistia para a direita. A amnistia é para todos. Os bombistas de extrema-direita também são todos amnistiados. E já tinham havido indultos. O que é que Mário Soares queria? Repito, eu não estou a justificar, estou a explicar. O que é que Mário Soares queria? Mário Soares queria virar que a página que Portugal, naqueles anos, estamos a falar de 96, Portugal já tinha entrado na União Europeia, estava nos seus anos, se quisermos, de ouro da União Europeia,
queria que se virasse definitivamente a página do terrorismo e dos problemas políticos graves que surgiram a seguir à Revolução. Ele queria virar isso, queria seguir em frente, queria que o país seguisse em frente. E como juridicamente não se tinha encontrado uma solução, ele achava que era melhor, para que os temas não se arrastassem, que houvesse uma amnistia. E porquê é que só Mário Soares podia ter sido ele a fazer isto? Porque Mário Soares era o principal opositor ao regime de Salazar e Caetano não comunista. Obviamente o Partido Comunista foi a organização mais importante em todo esse período, mas o líder, ele houve ali uma altura em que ainda disputou esse papel, bem, primeiro naturalmente com o general Humberto Delgado, mas depois, mais tarde, aliás ele foi advogado da família de Humberto Delgado, mais tarde, a partir dos anos 60, disputa entre ele e Álvaro Cunhal, e depois há ali um momento que há uma disputa entre ele e o Emílio Guerreiro, que mais tarde entrou para o PSD, mas passando por cima disso, Mário Soares era o grande opositor não comunista a Soares e a Caetano. Teve, aliás, deportado, porque para não o prenderem, deportaram num caso único para onde ele estava solto, ele não estava preso, mas teve que ir para São Tomé. Depois tinha sido a pessoa que tinha decidido a entrada de Portugal na então CEE. Sim. Tinha sido a pessoa que tinha vencido a guerra contra a extrema-esquerda e contra o PCP em 1975 e, portanto, tinha garantido a democracia liberal em Portugal. Tinha governado sozinho, tinha governado com o CDS tinha governado com o PSD e era o primeiro presidente civil. Portanto, ele tinha um conjunto de factos na sua biografia que faziam dele como a única pessoa que pudesse fazer aquilo. Não era que tudo o que ele fizesse fosse perdoável, não é isso, mas, ou não pudesse ser criticável. Não, andamos para a frente, não significa que a questão tenha ficado resolvida, porque ainda hoje, mas, por exemplo, ainda hoje é polémica. Não é? Certo, mas, por exemplo, se o Jorge Sampaio, que era o presidente que vinha a seguir, não tinha condições para fazer, é porque era uma pessoa que tinha estado mais na extrema-esquerda, noutras fases, tinha outro tipo de... Não era possível, porque Mário Soares tinha combatido a extrema-esquerda. Mário Soares tinha combatido Otelo em presidenciais, tinha combatido a extrema-esquerda na rua, tinha combatido nos temas das frentes sindicais. Portanto, ele tinha feito isto, ele tinha, se quisermos, a vantagem de ter dito: eu estive contra eles, ele teve contra o Otelo em todas as fases, exceto na fase em que o Otelo era, convém não esquecermos, era um oficial spinolista da Guiné, que depois se transforma no grande operacional do 25 de Abril por uma série de circunstâncias, porque há primeiro o golpe das Caldas um mês antes e há várias pessoas que são presas, por exemplo, o Vasco Lourenço é degradado para os Açores e outros, e o Otelo, sem tirar nenhum mérito ao Otelo, é o grande operacional. Portanto, a partir desse momento, passado poucos meses, Mário Soares entra em profunda divergência com o Otelo e é um dos maiores opositores do Otelo, e ganha o Otelo em todas as frentes possíveis e imaginárias. Mas mantiveram uma relação amigável. E isso permite-lhe isso. Agora, atenção, o tema não vinha só de Soares. O tema já vinha de anos. Ou seja, houve sempre... É um dos casos mais interessantes de ver, porque é de quem conheça os militares e conversa com militares, e hoje continua a ser igual. Há sempre uma grande dificuldade entre os chamados camaradas de armas em se criticarem, sobretudo quando essas pessoas tiveram algum papel muito importante. O João Pedro também escreve sobre a questão do Ianes ter também ele tentado através de facilitar a vida ao... Não, mas isso era no tema para ele sair das FPs antes que acontecesse alguma coisa. Mas atenção, eu acho que fosse avisado ou não fosse avisado, ele teria sido preso na mesma, porque, atenção, aqui não vale a pena estarmos com fantasias. A ligação de Otelo às FP25 é indisputável. Não há nenhuma discussão sobre isso. As pessoas... É uma fantasia... Ele encarregou-se de produzir provas. Não é? É uma fantasia... Deixa-me só dizer, ele próprio, anos mais tarde, admitiu, o máximo que ele admitiu, mas já é uma admissão forte, foi numa entrevista à RTP, se não me engano, cumplicidade pelo silêncio. Ou seja, ele admitiu... Mas era mais que sabia, etc. Não, participou em reuniões. Era claramente o líder de uma associação criminosa. O que se pode disputar é se ele tinha conhecimento do atentado A, B, C ou D. Esse comando operacional. Aliás, as FPs depois revelam a certa altura no seu interior uma dicotomia entre os operacionais e os líderes políticos. Mas, quer dizer, sobre isso não há dúvida nenhuma em relação ao Otelo. O processo foi de facto muito complicado, porque no primeiro processo em que o Otelo é condenado, o Otelo e cerca de 70 pessoas das FPs 25, entre operacionais e dirigentes, o Otelo na primeira pena são 15 anos de prisão, mas depois recorre para a relação, recorre para o Supremo, vai sempre perdendo. Aliás, se não me engano, a pena vai-se agravando e depois o Constitucional, numa fase, por uma razão que não me peças para explicar porque eu não me meto por aí,
anulou o processo. E aí começa a atrapalhada judicial, porque o Constitucional também determinou que tinha que ser repetido todo o julgamento, mas com uma coisa que não tinha acontecido na fase original e que foi decisiva, que foi com gravação dos depoimentos. O julgamento de Monsanto não é gravado, e isso é decisivo depois nos recursos. Mas como o Ricardo estava a dizer, a questão é, a decisão é política, não é? E deixa-me voltar aqui à questão de termos também na extrema-direita uma ligação, não da mesma forma, obviamente, do general Spínola, que também teve importância no 25 de abril. Aí há uma coisa que é, repara, todo o terrorismo é indesculpável, sem dúvida, mas há uma diferença grave nas FP25. O terrorismo de extrema-direita e outras coisas que houve de extrema-esquerda nos anos 70, repito, não estou a justificar nada, mas é num quadro de um período revolucionário. Das coisas mais estranhas e mais, como eu digo, indesculpáveis das FP25 é que é um fenómeno dos anos 80. Começa nos anos Já 80, estava fechado o tema da revolução. Ou seja, os anos de Brasa, é que o terrorismo de extrema-direita concentrou-se nos anos de Brasa como outras coisas que houve de extrema-esquerda. Mas não acabou com o 25 de novembro. Não acabou. Ainda houve uns resquícios por aí fora. O que tornou as FP25 numa situação rara até em termos europeus e anacrónica é que é uma coisa extremamente violenta, onde morre muita gente, e que acontece nos anos 80, quando todas aquelas tensões revolucionárias e pós-revolucionárias estavam acabadas ou perfeitamente circunscritas do ponto de vista político, e Portugal já tinha tido o governo da AD, já tinha tido um governo de Bloco Central, era uma coisa tudo muito estranho, tudo muito fora do tempo. E isso é uma coisa absolutamente... Por isso é que as duas coisas são, apesar de tudo, diferentes. Mário Soares, na minha opinião, fez bem em pôr tudo junto, porque era a única maneira, era para pôr tudo junto. O Soares indultou tudo. O Soares indultou o padre Crono, que tentou matar o Papa. Portanto, ele sempre foi uma estratégia. E, aliás, houve uma condescendência do regime em relação aos PIDs, por exemplo. E, portanto, a estratégia de apaziguamento por via do esquecimento, digamos assim, foi consecutivamente seguida. Não é? Há um ponto muito importante. O Paulo Portas chamou a isto o Império do Esquecimento, que é uma expressão muito boa, e ele é bom em títulos, como era quando estava no Independente. E tem razão. Agora, há aqui um tema que é o que eu chamo é um paradoxo brutal, que não tem resposta, que é, para Portugal... Para nós todos, teria sido melhor julgar as FP25 ou haver uma amnistia? É óbvio que, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma discussão. Nenhum crime, muito menos crimes de sangue, deve ficar por julgar. E, portanto, teria sido melhor ter julgado e ter condenado. A questão, depois, é ao contrário. Chegados àquele ponto em que o julgamento se arrasta até aos anos 2000 e qualquer coisa, eu sou um jornalista, só comecei a trabalhar em 89, eu fui à última sessão do julgamento como repórter da SIC. A certa altura aquilo já estava uma atrapalhada tão grande que se levantou que o que Mário Soares tomou a decisão era que era melhor, então, chegado àquele ponto, e já tinham estado presos, já estava o país noutra fase, era melhor fechar aquele capítulo. É muito difícil nós olharmos para isto com frieza, porque é mesmo muito, muito difícil. Repara, tu olhas hoje para o IRA ou para o Sinn Féin na Irlanda. O Sinn Féin hoje está completamente integrado do ponto de vista político, houve uns acordos de paz. Estão lá dirigentes do Sinn Féin que eram terroristas do IRA, ponto final. E as Farc na Colômbia. Ou as Farc na Colômbia. A Farc, que os acordos de paz depois não foram votados, houve um referendo e não foi aprovado, etc. Mas aqui também já era polémica, certo. Quando temos sempre, no Bloco de Esquerda gente que pertenceu a... Mas pertenceu, eu não estou a justificar, estou a dizer, já pertenceu. O tema aqui é, mas ali estamos a falar de alguns operacionais importantes do IRA. É sempre muito difícil tomar uma decisão ou chegar a uma conclusão, porque não se consegue chegar a uma conclusão do que é melhor. Eu acho que para a Irlanda, reparemos, eu estou a falar de Lisboa, para a Irlanda foi melhor seguir em frente. Para a Irlanda do Norte e para o Reino Unido. Haverá seguramente milhões de pessoas na Irlanda do Norte e no Reino Unido que acham uma vergonha ter havido um acordo político para acabar com o terrorismo. Mas repara, é porque isto é sempre muito difícil. Repara, olhando para o caso de Espanha. Espanha fez, que é um caso que eu acho que está a correr muito mal por culpas políticas dos vários lados. Espanha fez uma transição exemplar para a democracia. Fazendo o quê? Virando a página e esquecendo. Atenção, na Espanha, de poucos meses antes da transição, ainda se matavam pessoas por garrote em Espanha. Foi um regime torcionário comparado com o português. A guerra civil estava tudo menos resolvida na cabeça e nas famílias e das pessoas. Toda a gente conhecia gente que estava de um lado ou do outro, que tinha morrido ou tinham prometido coisas horríveis.
que acontece? Mas durante uns anos os espanhóis fecharam o tema, seguiram em frente. O Adolfo Suárez aí teve um papel fundamental, o rei Juan Carlos, os vários dirigentes políticos, desde o PC espanhol até aos que vinham do Franco, como o Fraga Iribarne, e se integraram no governo. O que é que nós assistimos hoje? Por várias razões, umas por causa do Pedro Sánchez, outras por causa dos Vox e etc., de repente voltaram as discussões, tiraram o Franco, que estava enterrado não sei onde, no Vale dos Caídos, e de repente aquela discussão provoca enormes fraturas. É a consequência de não ter resolvido lá atrás. Não concordo. Aí não concordo todo. Não, aquilo foi muito bem resolvido. A consequência é de pessoas que décadas depois resolvem abrir feridas que estavam saradas. Para efeitos da afirmação política. Para efeito da afirmação política. E isso, na minha opinião, é pior. É pior, ou seja, eu acho que Espanha estava muito melhor com o tema, como o tema estava, tinha seguido em frente, dizendo assim, não se fez justiça numa série de coisas. É verdade, havia torcionários do regime franquista que não foram julgados. Foi uma opção. E o que eu digo no caso das FP, eu acho que Espanha não hoje... foi o Chega que trouxe Não. O que eu estou a dizer é, no caso... Mas trouxe agora na sessão da Constituinte, falou da amnistia. O que eu digo, repara, eu tenho um amigo que é o Manuel Castelo Branco, é meu amigo, é filho de um ex-diretor-geral de serviços prisionais que foi morto barbaramente e cobardemente pelas FP. O único alto funcionário do Estado morto pelas FP. O único alto funcionário do Estado morto pelas FP, e o Manel tem um trabalho incrível sobre o tema das FPs, uma perseverança permanente sobre o tema. E é óbvio, quando ouço falar e quando eu nem consigo dizer nada no sentido em que... Então deixa-me perguntar sobre o Gaspar Castelo Branco, sobre o pai do Manel. Ele era funcionário de Estado, era diretor-geral dos serviços prisionais. Se a Justiça, que foi muito benevolente no Bloco Central, com o terrorismo de extrema-direita e extrema-esquerda, se tivesse procurado ser justa, pelo menos com as vítimas e com os familiares das vítimas... teríamos resolvido. Aí há um lado imperdoável. Há uma coisa que se conta que é ninguém esteve presente praticamente apareceu só o Ministro da Justiça no funeral, só foi condecorado quando Cavaco Silva foi Presidente da República. Aí acho que houve, não foi só com o Gaspar Castelo Branco. Eu digo com todas as vítimas, mas à direita, aí obviamente houve erros, na minha opinião, que enfim, podem ser explicáveis pelas circunstâncias, também mas se deve dizer que as próprias vítimas não foram ao contrário do que aconteceu em Espanha. As próprias vítimas ou os familiares das vítimas não se organizaram. Só a própria sociedade. O caso espanhol é completamente diferente. Houve manifestações contra a ETA, que cá não houve nada disso. Tem nada a ver, porque a natureza da ETA era completamente diferente. Era nacionalista, separatista, vinha do tempo do em vários países as sociedades mobilizaram. Não tem nada a ver com os FP25. Ou seja, como for, o número, já agora um momento pedagógico, o número... enfim, certificado de vítimas das FPs 25, vítimas mortais, são 20 pessoas, incluindo alguns operacionais, entre 80 e 87. Destas 20, 8 são civis, entre os quais um bebê de 4 meses morto porque os tontos do lado dos operacionais meteram a bomba na casa ao lado e enganaram-se. Rebentou ao lado do berço dele. Exato. E morreu ele e a avó, teve um ataque cardíaco. Depois 5 agentes das Forças de Segurança, 4 GNRs e 1 da Polícia Judiciária. Álvaro Militão é a última vítima das FPs. Morre na perseguição ali em 87. E também morreram operacionais 7 operacionais das FPs em trocas de tiros. Alguns mortos por acidente pelos é um momento importante das FPs, porque há um que é morto numa troca de tiros por fogo amigável, diga-se assim. E era um dos poucos que tinha experiência militar, tinha integrado a coluna de Salgueiro Maia no 25 de Abril, e depois, quando ele morre, a FUP, que era a organização política de massas, digamos assim, era o braço político legal das FPs. Mais político do que massas, não tinha massas. Sim, mas a certa altura teve muito dinheiro. Aquilo tornou-se muito uma organização de assalto a bancos, e aliás há uma reunião chamada o Conclave na Serra da Estrela, em que os operacionais queixam que já só assaltam bancos, não fazem mais nada, não é? E a FUP, quando morre esse operacional, faz um comunicado de homenagem. E isso, obviamente, dá mais uma ligação à polícia. Mais um sinal de que havia uma ligação. A FUP, que era liderada pelo Otelo, e é mais uma ligação entre
o braço político e o braço militar, digamos assim, ao terrorista. Era Frente da Unidade Popular ou Força da Unidade Popular? Alguém se lembra, não? Frente, eu acho frente, porque era uma organização guarda-chuva de várias organizações. Estamos a caminhar para o fecho da nossa conversa. Antes de ir novamente a Mário Soares e a importância que ele teve neste processo todo, João Pedro Henrique, estavas a falar há pouco das manifestações. O Estado foi um bocadinho displicente na forma como quis tratar esta matéria. Vimos julgamentos que se prolongavam no tempo. Estava a refletir o que a sociedade desejava também, que era, vou dizer assim, empurrar para debaixo do tapete. O Estado, no princípio, começou por estar organicamente inadaptado ao combate a uma força como as FPs. A PJ estava muito traumatizada pela PIDE, portanto eles verdadeiramente não estavam preparados para violência política como esta. E houve necessidade de fazer alterações orgânicas que foram feitas. A criação da DCCB, da PJ, que ainda hoje existe, é dessa altura. Também aprovações de leis que permeiam a delação premiada. E, por outro lado, aquilo envolvia Otelo, a procuradora do processo, Cândida Almeida. E o próprio juiz de instrução. A procuradora que tinha votado em Otelo nas presidenciais. A procuradora que foi a primeira mulher magistrada em Portugal. Cândida Almeida. Ficou muito perturbada, tal como o Dr. Soares, quando viu que aquilo envolvia o Otelo. O Martinho de Almeida Cruz, que foi juiz de instrução, admitiu pedir escusa porque tinha votado no Otelo em 76 e tinha muitos amigos na extrema-esquerda. Mas o Martinho de Almeida Cruz tinha proximidade, tinha votado. Mário Soares detestava o Otelo politicamente, tinha combatido o Otelo em tudo entre 74 embora pessoalmente tivesse uma boa relação, que eles eram os dois. Mas isso era Mário Soares. E o próprio Otelo. É só ter conhecido os dois. Sim. O Otelo, ele próprio encarna um paradoxo. Ele próprio é um paradoxo. Ele defende uma democracia basista, não é? E em nome disso... e diretas com todo o respeito, assim, o Otelo até ao 25 de Abril era politicamente analfabeto. Não, sim, mas ele próprio... Depois foi umas coisas que ele começou a ouvir. Ricardo, o que eu ia dizer, isto não está, enfim, muito esclarecido, atrapalhada ideológica que ia naquela cabeça. Aquilo era uma confusão total. Ele escreveu um livro maravilhoso que eu recomendo toda a gente a ler. O Alvorada em Abril. O Alvorada em Abril, que é uma história dele e do 25 de Abril, que é um livro de 77, portanto, antes disto, não é? Em que ele conta onde é que está o seu amor original pela democracia direta. E o amor original dele pela democracia direta inspira-se numa coisa chamada Congresso do Povo, que o Spínola, na ditadura, enquanto governador da Guiné, organizou na Guiné. Certo, porque ele era um spinolista e atenção, o Spínola era o líder militar mais magnético que havia antes do 25 de Abril. Ou seja, a democracia direta dele não vinha de ler o Mao Tse-tung, nem o Lenin, nem o Trotsky. Era do que o Spínola tinha feito na Guiné com as tribos. Num tempo ditatorial. E, portanto, quer dizer, aquilo era de facto uma grande confusão, não é? Mas em 76, 800 mil portugueses deram-lhe o voto e isso insuflou a sua... Ricardo, para fecharmos a nossa conversa, regressando a Mário Soares, que é claramente a figura destes dois indultos, que era à direita e à esquerda, o texto do João Pedro Henriques termina com uma memória do Rui Tentugal sobre um julgamento feito no Porto, em que o Ramiro Moreira termina a dizer, sai do tribunal a dizer viva o Dr. Mário Soares. Estamos a falar de um operacional à direita, à esquerda diriam o mesmo. Isso foi, se quisermos, foi um indulto. Foi ele assinado a papelada do indulto. O ponto que Mário Soares sempre quis era que, havendo uma amnistia, tinha que ser para tudo, para toda a gente. E foi. Tinha que ser para tudo, para não haver, ou seja, poderia ser sempre muito criticável do ponto de vista jurídico, criticável do ponto de vista político, tanto que ainda estamos a discutir o tema em 2026, mas que tinha que ser para todos, literalmente para todos. E, portanto, o Ramiro Moreira, que esteve durante muitos anos em Madrid, se não estou em erro, também vai nessa leva. Mas isso faz sentido. Mas o que eu digo é, conhecendo Mário Soares, e quem tenha conhecido Mário Soares, e por exemplo Paulo Portas conheceu Mário Soares, percebe, uma vez mais eu digo, há uma diferença entre perceber e aceitar aquilo que ele fez ou concordar. São duas certo. Coisas diferentes. Por isso é que isto é muito difícil de dizer, e sobretudo em frases curtas, mas na verdade é óbvio
que todas estas pessoas mereciam ter sido julgadas e condenadas, as que tivessem que ser condenadas e para as quais houvesse provas. Ponto. Tendo chegado à confusão jurídica que se montou até aos anos 2000, na minha opinião, do ponto de vista político e histórico, repito, político e histórico, não é jurídico nem moral, a amnistia acabou por ser uma decisão que eu digo tendencialmente correta e politicamente compreensível. O politicamente eficaz, na verdade, é que já não... mais de 20 anos do 25 de Abril. Agora também digo, se não fosse Otelo, que era, se quisermos, o rosto certo. do 25 de Abril, eu duvido que isso tivesse acontecido. Porquê? Porque Mário Soares não teria movido os meios que moveu para isso, o próprio Ramalhianes, que era Presidente da República durante vários anos antes disso, e que também teve sempre um enorme incómodo com isso. E eu não me lembro de ouvir Ramalhianes criticar Otelo, porque é aquela conversa normal dos camaradas de armas tinham estado juntos na Guiné, e sobretudo aquele grupo de oficiais spinolistas, apesar de depois terem tido profundas divergências depois do 25 de Abril, eram muito unidos e não esqueciam, eu não fiz tropa e muito menos guerra, mas quem tenha feito sabe como é que essas coisas são. Quem esteve junto na guerra e quem esteve junto na tropa, mas quem esteve em particular junto na guerra e depois juntos em golpes de Estado, e anos não esteve, na altura estava na comissão de serviço, não me engano, em Angola, mas os outros todos estiveram. Isso são laços que os deixam muito presos para muitos anos. E depois havia uma outra coisa mesmo para terminar. Muitas destas pessoas eram amigas ou tinham sido colegas ou da tropa, ou da faculdade, ou dos outros, porque muita gente não percebe o país na altura. Aliás, no livro Nuno Gonçalo Poças, esta história é muito interessante para eu terminar, que é, há um deputado do PSD, que é o Coelho dos Santos, Manuel Coelho dos Santos, que era advogado de um dos suspeitos dos acusados das FP25, e hoje qualquer pessoa diz, como é que é possível um advogado do PSD, as pessoas hoje achariam uma loucura total. Porquê? Porque o Manuel Coelho dos Santos vinha da oposição republicana ao Salazar e ao Caetano, era um oposicionista, que depois tinha entrado, como entrou Emílio Guerreiro e outros, para o PSD, entraram muito mais para o PS e outros para o PC, mas dos republicanos entraram alguns para o PSD, e para ele era normalíssimo estar a defender pessoas de quem tinha sido amigo noutras épocas, normalíssimo. Hoje caía ao Carmo e a Trindade. E por isso é que eu digo, as coisas têm que ser vistas, repito, não é para justificar, nem mas sem olharmos à luz daqueles anos, nós não percebemos como é que estavam ali algumas pessoas como advogados, porque eles todos, eles todos vinham de áreas, uns tinham, como eu digo, uns juntos na tropa, outros juntos na faculdade, outros juntos e até tinham estado às vezes juntos politicamente no início da Revolução, e depois uns ficaram em partidos ditos normais, que defendem a democracia e que hoje ainda aí estão, e outros foram para movimentos muito radicais que eram típicos da época, e outros infelizmente descambaram numa organização terrorista, que é um dos momentos mais lamentáveis da história de Portugal. Deixa-me só dizer uma nota final também da minha parte. Nós estamos aqui a conversar porque é um filme que entretanto vai estar nas salas. Já está nas salas. O Projeto Global do Rui Ferreira. Eu vi o filme na antestreia ali na Cinemateca, é um belíssimo filme de ação, muito competente, muito profissional. Ninguém esteja à espera, sem spoilers, de haver julgamentos morais contra as FPs. É baseado numa história verídica, não há grandes spoilers a favor é um filme de certa forma amoral, porque não julga nem a favor das FPs nem contra as FPs, e é um filme de ação com um enredozinho amoroso pelo meio, muito competente, em que se percebe a reconstituição do país da altura. É muito bem feita e é um filme muito competente que eu aconselho as pessoas a ver. Baseado numa história também de Bairrão Ruivo. Exatamente. O filme teve pesquisa histórica do Francisco Bairrão Ruivo, é um historiador, um jovem historiador, que vai lançar um livro agora, por estes dias está a ser lançado, uma nova história sobre as FPs 25, em que a parte judicial, ele é historiador, não se mete pela parte judicial, portanto aquilo acaba quando acabam os atentados, digamos assim. Mas salienta um aspecto, é um ângulo diferente, é que o Portugal do pós 25 de novembro de 75 não era um Portugal tão normal assim como as pessoas, como se quis, se quis impor. Havia muita violência laboral, por exemplo, despedimentos, greves, e havia um processo que animou grande parte digamos, do fanatismo ideológico destes operacionais, que era o processo de desconstrução da reforma agrária, da violência inerente que houve com a GNR, de devolução de terras aos legítimos proprietários.
E todo esse ambiente, na verdade, nós percebemos, vendo agora à distância, passados 40 anos ou 50 anos, que só se pode dizer que apaziguou lá por volta de 86, quando nós entramos na União Europeia. E aí é que, se calhar, aí é que podemos dizer que a revolução acabou e começou a democracia normal e parlamentar, convencional, burguesa, como os temos. Vejam o filme, leiam os livros, tanto o que vai ser agora leiam o Expresso. como o do Nuno Gonçalo Poças. E leiam também. E o Manel Castelo Branco também escreveu uma crítica ao filme publicada no Expresso este fim de semana, que acho que vale a pena, para ficarem com a... decidam, cada um que decida pela sua cabeça. E tem uma crítica de Jorge Lidão Ramos, uma entrevista ao Ivo Ferreira, um texto de história, outro texto de doutrina política do Ricardo Costa. Não, nada disso. Também para ler na revista História da maior lixeira do mundo, os ecrãs, quando morrem, vão para o Ghana. O Ghana é um paradoxo do lixo e Accra, a capital, tornou-se o laboratório de uma espécie de nova economia circular africana, viagem à face oculta da nossa tecnologia. O fenómeno dos cursos online, em Portugal, os números crescem, mas o país saiu do top 10. Quem é Rumen Radev, piloto de caça e eurocético de esquerda que acaba de ganhar as legislativas na Bulgária? Crítico do apoio militar à Ucrânia face a Moscovo, nega ligações ao Kremlin e revela ambiguidade quanto à política externa. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá, tenha um bom dia, um fim de semana celebrando a liberdade. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.